quinta-feira presencial, que é a reunião mediúnica, mas sem a reunião propriamente dita da mediunidade, né? Mas aumentamos o tempo da reunião de estudo do Evangelho, e essa reunião é uma reunião voltada, como todas as outras, né, para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão de todos nós, de quem ouve, de quem fala, e, na reunião presencial nós fazemos um estudo de 20 minutos de Evangelho para, em seguida, a aplicação do passe nas pessoas que estavam recebendo atendimento por questões de alguma influência, de alguma necessidade espiritual que julgávamos necessário elas participarem dessa reunião. Após o estudo, a gente fazia uma prece e fazíamos o estudo, fazia uma prece e aplicávamos os passes. E depois as pessoas iam para casa e nós, a equipe mediúnica, ficava e fazia a tarefa da reunião mediúnica propriamente dita. Então, hoje, essas reuniões têm o objetivo de atender as pessoas que têm necessidade, todos nós temos, né? Algumas necessidades mais explícitas, e as entidades espirituais que são atendidas como em todas as reuniões. Mas a reunião de hoje tem um objetivo de atender aquelas entidades que estão mais ativas no processo de desequilíbrio, né? E envolvendo pessoas na perturbação e tudo mais, mas são irmãos nossos. São pessoas, são espíritos, de alguma forma, que batem às portas da agremiação, mas que são acolhidos com a necessária prudência para o atendimento também a eles, porque o nosso objetivo do Espiritismo não é simplesmente afastar as pessoas, os espíritos, é o objetivo do Cristo mesmo, né? Que é de esclarecimento. E hoje nós temos recursos de conhecimento trazidos por Jesus e fortalecidos também por Jesus através do Espiritismo, que nos chamam, conhecimentos que nos chamam à reflexão sobre as nossas ações, tanto no corpo físico, quando encarnados, quanto fora do corpo físico, mas envolvidos muitas vezes com as questões ligadas às pessoas que estão encarnadas. Então, hoje, nós vamos estudar, como sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, e escolhemos, são 2 capítulos que nós vamos trabalhar, porque eles têm muita relação entre si. No capítulo 17, nós vamos usar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, editado pela FEB. Nós vamos estamos usando o livro editado pela FEB, tradução de Guilhom Ribeiro, e da 120ª edição, feito pela FEB. Então, nós vamos começar a ler a parte do Evangelho e das anotações de Mateus, no capítulo 5, versículos 44
46 e 48. O capítulo 17 tem por título Sede Perfeitos. Sempre que nós usamos essa palavra, nós ficamos assim meio descrentes quanto à possibilidade da nossa perfeição. É compreensível isso. Mas nós não podemos ficar descrentes do nosso aperfeiçoamento. Jesus não nos pede a perfeição agora. Ele nos pede o esforço de aperfeiçoamento. Por que Jesus nos pede esse esforço de aperfeiçoamento? Porque esse esforço está intimamente ligado aos anseios de cada criatura, de todas as criaturas, inclusive daqueles espíritos que perseguem, ou daqueles que estão encarnados, que buscam, através das experiências do vício, das experiências que mexem com a adrenalina, das experiências que buscam atender à sua vontade, todos têm um interesse, quando fazem isso, buscam a felicidade. Os espíritos que perseguem, eles acreditam que, alcançando os objetivos deles na perseguição, que eles vão ser felizes. Eu vou ficar feliz, vou ficar tranquilo quando eu conseguir destruir o meu algoz. E na nossa vida pessoal, nós às vezes temos umas colocações muito ingênuas que são proferidas, volta e meia a gente escuta isso. Mas eu não tenho direito de ser feliz? E nós costumamos dizer, já falamos aqui algumas vezes, que nós não temos o direito de ser felizes. Nós temos o dever de buscar a felicidade. Porque isso está dentro de cada um. Cada um de nós deseja, quer, almeja ser feliz. E não é por outra razão que Jesus veio à Terra. Trazer os ensinos que ele trouxe, mostrando o caminho da felicidade. E a gente já começa, à medida que a gente vai estudando, e com o conhecimento espírita, nós vamos aprimorando o nosso entendimento, vamos amadurecendo o nosso entendimento sobre o que é felicidade. Nós não podemos imaginar que a felicidade seja alguma coisa, alguma experiência que nós vamos viver em alguns minutos, em alguns dias, em alguns anos, e que depois nos custe o sofrimento decorrentes dessa busca de felicidade. E os espíritos colocam de uma forma bem clara que a lei de Deus é a única capaz de nos conduzir à felicidade. Deus é perfeito. É impressionante como nós, quando vamos refletindo sobre a sua obra, sobre as suas leis, sobre a sua vontade, nós ficamos cada vez mais louvando e agradecidos pelas decisões de Deus. Porque nós vamos compreendendo que seguir os ensinamentos de Deus realmente nos conduz a uma felicidade verdadeira.
E existem várias formas de provar isso. A pessoa que busca os prazeres na vida, ela, ela busca porque ela quer ser feliz. A pessoa que se entrega às suas tendências, quaisquer que elas sejam, e que não sejam elevadas, elas buscam isso e o argumento é exatamente esse: eu tenho o direito de ser feliz. Agora, a gente tem que ter uma visão ampla, mais profunda, para verificarmos se realmente aquilo que nós dizemos que é felicidade é realmente felicidade, ou é uma satisfação momentânea. A pessoa que tem um vício, qualquer que seja, ela se sente bem quando atende ao apelo do vício. Mas isso tem um custo. Compromete o corpo físico, compromete a mente, compromete o espírito. E nós recebemos uma organização física na reencarnação que é muito importante para nós. Pedro, o apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, ele se refere ao corpo como um tabernáculo, né? Tabernáculo era aquele local que Moisés recebeu instrução de fazer, onde eram guardadas as coisas mais valiosas em termos da crença, dos contatos com o Senhor. E depois foi construído o templo, esse tabernáculo ficava no local mais protegido. Então, nosso corpo é um templo. E nós não podemos tratar o nosso corpo sem o respeito, sem uma visão superior a respeito dele, porque ele vai expressar a nossa, muitas vezes ele vai expressar o nosso amadurecimento espiritual. E a lei de Deus, ela é estabelecida na, no livre-arbítrio que Deus nos concede e na lei de amor. Ele nos dá liberdade, mas não nos deixa órfãos. Ele nos deixa livres para escolher, principalmente quando nós aprendemos a escolher. A gente lembra lá a história lá do livro A Gênese, livro Gênesis, do Velho Testamento, em que tem aquelas figuras do paraíso, de Adão e de Eva, e a recomendação do Senhor para que eles teriam condição de comer de todas as árvores do paraíso, né? São coisas simbólicas, né? Tanto Adão, quanto Eva, quanto esse paraíso, mas traz um conhecimento muito importante. Só não podiam comer da árvore do conhecimento. Não existe nenhuma informação sobre comer a maçã. Existe a árvore do conhecimento, porque quando eles comessem o fruto da árvore do conhecimento, eles sairiam daquele paraíso e teriam que responder pelos seus atos. É perfeito isso. A árvore do conhecimento é que nos dá condições de escolher. Se você não conhece, se você não sabe, se a gente não sabe, a gente não tem como escolher. Então, quando a gente sabe o que deve escolher. Esse é o conhecimento.
E quando a gente sabe, a gente tem a liberdade, conquista a liberdade. Jesus falou: conhecereis a liberdade e a verdade vos libertará. Tem esse sentido também. À medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento sobre a vida, sobre nós, sobre muita coisa, nós vamos tendo mais liberdade de escolha. Se nós não conhecemos, nós escolhemos o que os outros dizem para nós escolhermos. Isso não é liberdade. E o amor. Então, ele não nos deixa órfãos. Ele, à medida que o tempo vai passando, a gente pega a história da humanidade, nós recebemos tanto conhecimento no campo da arte, da filosofia, da ciência, vão sendo desenvolvidos conhecimentos importantes. E no campo do espírito também, nós temos orientadores que vieram à Terra e estão na Terra e vivem. Nunca houve um século sem a presença de um orientador elevado a serviço do Cristo para desenvolver o conhecimento da humanidade. E Jesus foi o maior, o mais profundo educador da humanidade. E é impressionante, a gente olha assim, como é que pode alguém sair de uma aldeia de onde ele nasce, de onde ele viveu, que os próprios fariseus diziam que da terra dele não saía nenhum profeta, né? Da Galileia não nasce profeta, aquela arrogância própria dos fariseus. E como é que ele conseguiu, sem recursos de comunicação que nós temos hoje, espalhar pelo mundo inteiro a sua mensagem, apesar de os seus seguidores não terem, na grande massa que existe, não terem correspondido ao valor dos ensinos do Cristo. Então, eu estava pensando com Vera esses dias, eu tenho a impressão que Jesus, quando veio realizar essa tarefa, ele encaminhou previamente trabalhadores ligados a ele nas diversas partes do mundo onde a mensagem ia ser explorada. Bastou que o conhecimento fosse lançado e fosse levado aos gentios também, que aquelas pessoas que já estavam amadurecidas espiritualmente pelas orientações do mundo, no mundo espiritual, acolheram com muita facilidade aqueles ensinamentos. E isso propiciou um desenvolvimento muito grande. Naturalmente, Jesus sabia que muitos ensinamentos ficariam ofuscados, ficariam colocados em segundo plano, em função dos interesses das pessoas que aderiram ao cristianismo, né? E nós vimos situações absurdas promovidas pelos próprios cristãos. Mas a mensagem isso traz não há uma desistência de Deus nem de Jesus, que é o responsável pela Terra, com relação ao aprimoramento da humanidade. Tanto é que faz parte do projeto divino a elevação da Terra à condição de planeta de regeneração. Essa mudança não é uma mudança do planeta, não é a Terra, não é o local, são as pessoas. E isso significa nem que Deus vai mudar as pessoas vão se mudar.
vão se transformar. Estão se transformando ao longo dos séculos. E quanto mais elas desenvolvam esse processo, mais rapidamente a Terra alcançará essa condição de mundo de regeneração. Então, nós vamos caminhando nesse sentido. Nós não vamos desanimar em hipótese alguma, nem com o mundo, nem conosco, com a nossa individualidade, com o nosso ser. Então, a mensagem que está aqui tem muito a ver com o que estamos falando. Nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, os caracteres da perfeição. Então, tem a anotação de Mateus. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está em Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Então, é uma orientação de Jesus. Muitas vezes, nós imaginamos que a nossa fé deve ser uma fé que esteja voltada para pedir auxílio dos céus. É perfeito, é compreensível isso. Mas não podemos esquecer que os céus, que os espíritos ligados ao desenvolvimento da Terra, que o Cristo também não peça a nossa colaboração. Então, transformar a Terra não é apenas aderir estatisticamente a uma crença religiosa. Significa assimilar e lutar para viver esses ensinamentos. A gente sabe que não é simples. Os nossos corações estão treinados com sentimentos de rebeldia, de revolta, de indignação ao longo de séculos. Mas o que o Cristo está dizendo para nós? Está dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso não é uma mensagem simplesmente para os cristãos. É uma mensagem para a humanidade. É um roteiro de felicidade. Mas a gente sabe que se nós temos dentro do coração enraizadas atitudes contrárias a essa orientação, nós não podemos nos conformar com essa postura nossa. Nós não podemos ficar conformados que eu não sou capaz de fazer o bem aos que nos odeiam, que eu não sou capaz de orar pelos que nos perseguem e caluniam. Nós não podemos ficar conformados com isso. Que nós somos capazes de amar os inimigos. Ora, se Jesus disse para nós fazermos isso, isso é um programa de vida. É uma orientação, é um roteiro de vida que tem como resultado
alcançar a felicidade que todos nós almejamos. Isso não é só para os encarnados, é para os desencarnados, todos eles. Nós vamos ter 1000 explicações, 1000 argumentos para justificar não amarmos os inimigos, não fazermos o bem aos que nos odeiam, não orar pelos que nos perseguem e caluniam. Aliás, se nós não somos capazes de orar pelos que nos perseguem e caluniam, nós podemos compreender que nós não somos capazes de orar em nenhum sentido. Porque é preciso, se nós vamos pedir ao Cristo, ou vamos pedir diretamente a Deus, ou aos espíritos que fazem parte da equipe de Jesus, por algum ente querido nosso que sofre uma doença, pior ainda, que sofre um desequilíbrio moral, que tem envolvimento com questões profundamente contrárias às leis de Deus, porque quando é um ente querido, nós somos capazes de orar, mesmo que ele seja um facínora. Nós queremos pedir por ele. Ora, se nós pediríamos por um ente querido que se desviou, por que não podemos pedir por aquele que nos prejudicou, que nos prejudica, que nos persegue? Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem de transformação do mundo através da transformação da pessoa. Não existe nenhum caminho diferente desse para mudar o mundo, se não for mudar a criatura por dentro. E ninguém consegue mudar o outro. O que nós podemos fazer, o que os espíritos têm feito em relação a nós, é fazer esclarecimento, mostrar, tornar claro para nós o que é a vida, o porquê de nós não sermos felizes, o porquê das nossas dificuldades íntimas. Isso é que eles fazem. Mas eles não podem fazer a mudança nossa. Isso somos nós que fazemos. Isso quer dizer que a Terra não vai mudar por um simples decreto de Deus. Ela vai mudar porque os ensinos do Cristo, dos espíritos elevados a serviço do Cristo, começam a penetrar o coração das pessoas. E quanto mais rapidamente atendermos a esse apelo, melhor para a Terra, melhor para nós. Nós, quando temos reuniões mediúnicas, nós vemos, não só na nossa casa, mas nos livros que tratam desses embates com as entidades que perseguem, que prejudicam, que lutam contra a obra do Cristo, eu lembro muito daquela frase de Jesus, lá na cruz, na hora da morte: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Lutar contra o Cristo, contra a obra do Cristo, é lutar contra nós mesmos. Aquele que foi ferido, que foi perseguido, que foi atormentado, foi torturado, teve a família torturada, passou pelas maiores misérias do mundo, não compreender, não querer ouvir, não querer refletir sobre os ensinos do Cristo, significa que ele e nós, né,
estamos indo contra os nossos verdadeiros interesses espirituais. Porque quando eu persigo alguém, eu estou atendendo a quê? Eu estou servindo, procurando derramar, atender um apelo do ódio. E não existe nenhuma possibilidade da pessoa ser feliz alimentando o ódio dentro de si. Não, mas depois que eu me vingar, vai estar. Não existe isso. É uma ilusão pensar que depois de concretizar uma vingança, que a pessoa está em paz. Não existe. Nós só estaremos em paz quando formos capazes de nos esforçarmos. Veja só, não estou dizendo de conquistar tudo, porque a conquista é um processo. Eu estou dizendo de fazermos o caminho para as conquistas que precisamos fazer. É interessante, quando a gente chega num grupo, imaginemos uma reunião de espíritas, que supomos que seja uma reunião de pessoas esclarecidas pelo Espiritismo. E quando falamos em perdão, nós sentimos a dificuldade das pessoas nesse trabalho de perdoar. E é difícil mesmo. Aqui é um ponto mais alto. Jesus não está orientando para nós perdoarmos 70 vezes 7. Ele está orientando para nós amarmos os nossos inimigos. Kardec explica o que é esse amor ao inimigo. É o que ele teve com Judas. Ele era amigo de Judas. Mas Judas, naquele momento, ele se tornou um inimigo de Jesus. Ou seja, lutou contra Jesus. Mas ele continuou amando. E a gente observa como ficou Judas. Com remorso, com desequilíbrio, e chegou a fazer a outra coisa absurda, que era se matar, que foi se matar. Jesus sofreu, passou por situações dificílimas, mostrando-nos ele que não precisava passar por nada disso, mas nós precisávamos de exemplos de como agir perante as condições mais adversas. Ele nos deu o exemplo do como fazer. Então, é importante para nós essa visão do ensino de Jesus para a nossa vida. Porque quando nós nos deixamos levar pelos sentimentos de rejeição daqueles que nos feriram, nós ficamos com o pensamento obliterado. Não enxergamos a realidade verdadeira, não conseguimos enxergar. Temos dificuldade de agir, de escolher, de o que fazer. Jesus está dizendo, olha, vamos orar pelos que nos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Veja só, nós estamos num momento importante da vida, que é o momento em que nós nos libertamos, ou temos que lutar para nos libertarmos desses sentimentos difíceis que nos impedem o amor. O mundo
tem exemplos muito bons de bondade, de capacidade de perdoar. Temos. Normalmente elas são mais silenciosas, mais ocultas, nós não tomamos conhecimento. E temos exemplos terríveis de vingança, de ódio, de atitudes inferiores. Então ele diz aqui, ó, porque ele cita aqui como exemplo que os publicanos também faziam isso, porque os publicanos eram considerados pelos fariseus, como pessoas de má vida. Então é importante isso. Lá no capítulo 12, nós temos, o capítulo tem por título Amai os vossos inimigos. Amai os vossos, isso é um capítulo. Amai os vossos inimigos. A gente lembra do Chico Xavier, que conviveu em Uberaba com um religioso, um padre, que constantemente o atacava, de todos os modos. E quando esse padre, desencarnou, o Emmanuel chamou o Chico Xavier, falou: vamos orar pelo nosso benfeitor. Olha só, ele não considerava o ataque do padre como um malefício, embora fosse. Depende de como a gente enxerga. Se nós nos entregamos à atitude de revidar, nós fomos atingidos, nós nos deixamos dominar pelo sentimento que o outro jogou para nós. Mas se nós entendemos aquilo ali como uma experiência que exige de nós uma vigilância maior, é um benfeitor, porque ele está sempre atento. Qualquer erro nosso, qualquer equívoco nosso, qualquer atitude nossa indevida, e nós temos muitas, elas e se nós queremos realmente vencer isso, nós vamos ter que ter uma vigilância muito grande, não em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. Porque o mal não está do lado de fora, está do lado de dentro, está dentro de nós. O egoísmo não está fora, está dentro. O orgulho não está fora, está dentro. Olha, os sentimentos inferiores estão dentro de nós. Então, nós precisamos ter uma compreensão maior desse quadro. E ele diz aqui: retribuir o mal com o bem, é o título, primeiro título, subtítulo do capítulo. Aprendestes que foi dito, isso está no Velho Testamento: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Essa é a ideia antiga. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos, se a vossa justiça
não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Entrar no reino dos céus, o reino dos céus está dentro de nós, significa alcançar a felicidade. E ele diz aqui, importante isso, amar o inimigo, orar, fazer o bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Veja só. Afinal, nós somos filhos de Deus ou não? Somos. Fomos criados por Deus, somos filhos de Deus. Mas quando ele diz a fim de sermos filhos de Deus, significa que nós atendemos à vontade de Deus, cumprimos as suas leis. Porque se Deus cria, estimula o crescimento, chama as criaturas para cooperar na sua obra, e a pessoa age contra, porque ela quer ser feliz ao seu modo, nós não podemos nos considerar filhos de Deus. Se nós nos matamos nessas condições, podemos dizer que somos filhos de Deus? Não. Então, fazer isso tudo significa merecermos ser chamados de filhos de Deus. Isso não é pouca coisa, não. Ser considerado um filho de Deus significa muita coisa, porque o filho é aquele em que o pai confia. Então, quando Jesus é trazido à Terra, ele é considerado. Até os obsessores que envolviam o obsidiado gadareno, quando ele se aproxima e pede para ele sair do corpo do rapaz, para acabar com aquela situação, ele diz assim: que temos nós contra vós, Senhor, Jesus, Filho do Pai Altíssimo. Olha só, os espíritos inferiores conheciam Jesus e sofriam. E Jesus dá lições importantes naquela hora. E pergunta qual é o seu nome. E ele diz: Legião, porque somos muitos. Então, se nós nos deixarmos contaminar pelos sentimentos de ódio que aqueles espíritos têm, nós entramos em afinidade com esses espíritos. Se os espíritos que foram aqui na Terra prejudicados por homens e partem para um processo de vindita, eles estão nessa condição de sofrimento profundo. Ou seja, quando eles sofreram nas mãos dos outros, torturados, o que for, eles foram injustiçados pelos homens. Aparentemente injustiçados. Fizeram mal a eles. Quando eles partem para o processo de vingança, são eles que estão fazendo mal a eles mesmos. É isso que é difícil a pessoa entender. Parar para refletir. Eu não estou prejudicando o outro só. Estou prejudicando a mim. Quando eu percebo, quando eu faço mal, quando eu calunio, quando eu faço tudo isso contra o outro,
Lógico que eu estou atingindo um pouco o outro, né? Principalmente se o outro não souber se imunizar aquelas atitudes. Mas eu estou fazendo um mal terrível a mim. Então a gente até, não digo compreender, mas quando a pessoa age dessa forma aqui na Terra, nas vinganças, quando ela não tem a visão da vida espiritual, a gente até dá um desconto. Mas quando a pessoa está no mundo espiritual ou está na Terra com conhecimento que a gente pode alcançar no mundo espiritual, mas principalmente quando voltamos para o mundo espiritual e embarcamos nessa empreitada infeliz de perseguir alguém, nós precisamos compreender. Eu estou feliz? Eu estou me sentindo bem? Eu estou. Como é que eu estou? Às vezes a pessoa era um homem de bem, fazia o bem, mas quando ele foi atingido, ele bota para fora todo o mal que dormia lá dentro. A quem que ele está prejudicando? Ao outro? É, ao outro. Mas está prejudicando a si mesmo, perdendo tempo no mundo espiritual, quando poderia estar aprendendo coisas mais importantes. Ao invés de perseguir alguém, ajuda aqueles entes queridos que precisam. Nós vimos ontem no estudo a, o espírito que se preparava para reencarnar, que levou 30 anos se preparando para poder ajudar 4 filhos que ela não soube encaminhar durante a vida terrena. 30 anos. Imagina o que a pessoa poderia aprender, desenvolver, naquele período que dedica a perseguir os outros, a seu benefício e a benefício daqueles a quem ela ama. Então, as condições são muito, muito profundas. E a lei de Deus é uma lei de amor. Veja só, Deus ama o justo e o injusto. Ama o bom e ama o mal. E espera a transformação de cada um. De que forma? A pessoa vai aprender as consequências dos seus atos. Não é castigo. Deus não age castigando, Deus age educando. Se eu quero queimar a minha mão, boto no fogo, eu não quero queimar a mão, mas boto no fogo, eu vou queimar a mão, eu vou aprender isso. Se eu quero agir a meu benefício, prejudicando o outro, eu não compreendi a lei de Deus. A lei de Deus, ela distribui o amor para todo mundo. E a única forma de nós alcançarmos a felicidade, porque não é a minha felicidade. A gente vai compreendendo com os ensinos de Jesus, que traz para nós essa visão da lei de Deus, da vontade de Deus, nós vamos aprendendo que a nossa felicidade ela é construída no esforço que fazemos dentro de nós, mas servindo ao próximo. Se hoje, se no passado, eu desencaminhei as pessoas com dinheiro, eu volto aqui agora ou vou
ter a ausência do dinheiro, ou vou ter um compromisso com o dinheiro para ajudar as pessoas. Se eu desencaminhei com a palavra, eu vou voltar para encaminhar com a palavra e tenho que fazer esforços para vencer as minhas dificuldades íntimas. Porque não basta só falar, a gente sabe disso. A gente tem que ter um esforço. Então, a lei de Deus, ela permite a felicidade de todos, quando todos se dispuserem a amar. Agora, a visão do egoísta, ele quer a felicidade para ele, só ele. Quando muito, para sua família, para aqueles que fazem parte do seu grupo. Essa felicidade não é possível para todos, nem para eles. Porque a felicidade é um processo de doação. O amor de Deus, ele irradia. E a gente observa nos relatos de André Luiz, naqueles momentos de prece, eu lembro muito da esposa do Alfredo, fazendo a prece, esses espíritos iluminados, eles fazem a prece lá no mundo espiritual e há uma resposta das esferas superiores. Descem aqueles flocos de luz, penetram nela que estava fazendo a prece e, ao mesmo tempo, irradia para todos que estão ali. E quanto mais elevado é o espírito, mais ele replica aquelas bênçãos que vêm do mais alto. Quanto mais, numa condição menor espiritualmente falando, ele distribui, mas distribui menos, mostrando para nós, através de exemplos vivos, que aquele que é capaz de se doar mais, de sacrifício, de abnegação, de esforço, ele é mais feliz, não é porque ele recebeu e ficou com ele guardado, não. Ele ficou e espalhou por volta. Então, a grande felicidade que nós teremos é a felicidade de amparar, de envolver a pessoa. Nós já compreendemos isso intelectualmente, mas é preciso refletir sobre isso diariamente para não nos deixarmos levar pelas reclamações da vida. Às vezes a gente reclama de uma coisa que, na verdade, está chegando para nós como um processo de abrir o nosso coração, de permitir que aquilo... Mas quando eu quero me fechar, vou fugir, vou me afastar, né? Não, a mensagem é essa. E nós temos que ter atenção com os nossos inimigos, porque alguns deles nós não temos nenhuma dívida com eles. Eles às vezes nos atingem pelas ideias do Cristo que nós procuramos desenvolver. Mas nós, no nosso passado, nós não podemos dizer que somos santos, somos anjos. Não somos. Existem espíritos que têm queixas de nós. Se nós precisamos do perdão deles, por que nós não podemos fazer um esforço para perdoar aqueles que nos devem? Acho que aquele encontro de Jesus com a mulher adúltera é uma lição belíssima para todos os momentos. Os homens buscam a mulher
que foi apanhado em adultério. Quando Jesus pergunta, atira a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ninguém atirou. Por quê? Todos tinham dívidas. Então, na verdade, nós também temos dívidas. Os espíritos que perseguem também têm dívidas. E vão ter que acertar essas dívidas. E nós vamos ter que acertar as nossas. Eu lembro de uma passagem do Divaldo contando que ele encontrou um espírita que desencarnou, não me recordo o nome, e Divaldo perguntou quais foram os seus momentos mais felizes no retorno à vida espiritual. Aí ele contou que ele estava em recuperação e foi visitado por companheiros espíritas da sua experiência física, que tinham ido antes, espíritos elevados, alguns, outros mais ou menos. Aquele reencontro com aqueles amigos foi foi gratificante demais para ele. E passou um tempo. Aí o Divaldo perguntou: e qual foi o momento mais difícil? Ah, bom, quando eu me recuperei, estava bem, aí diz o espírito que o levou a um ambiente onde estavam muitos espíritos em condições precárias. E ele ficou admirado porque eles gritavam o nome dele. Aí o espírito falou para ele: olha, esses aí são aqueles a quem você está devendo. Então você vai ter não sei quantos anos lá para trabalhar a benefício deles. Só que coisa interessante. Então nós não temos a lembrança dos nossos erros do passado. Não temos. Porque nós não aguentaríamos essas recordações. E é bom que isso nos dê um certo alívio, mas não para ficar descansando, mas para desenvolver esforços no sentido de viver a mensagem do Cristo. E essa daqui é uma mensagem de grande importância, porque ela está nos chamando para uma tarefa muito difícil. E é o, e é o se nós quisermos, está colocada na, no capítulo Sede Perfeitos. Então, nós entendemos que aqui na Terra, eu imagino que o ápice da perfeição que nós podemos alcançar aqui é esse aí: amar os inimigos, fazer o bem àqueles que não gostam de nós, orar pelos que nos perseguem. Se nós conseguirmos fazer isso, nós alcançamos um nível elevado. A gente diz assim, mas só espírito puro que pode fazer isso. Não, não é só espírito puro, não. É espírito que tem vontade de fazer isso. Sentir o amor que o Cristo tem pelos outros, eu não tenho condição de sentir agora. Mas eu posso me esforçar para isso. Primeiro, não vou odiar essas pessoas que me fizeram mal. Vou orar por elas. Isso eu posso fazer.
não vou caluniá-las, não vou agredi-las. Eu posso fazer isso. O resto é o amadurecimento. Vamos orar por elas, eu posso orar por elas. E isso é bom, porque se eu fizer isso, eu estou demonstrando para mim, não é para os outros, não é para mim, que eu estou fazendo forças para vencer o homem velho que existe dentro de mim, para me tornar verdadeiramente um filho de Deus. Porque eu não consigo imaginar um mundo de regeneração onde as pessoas não sejam capazes de se esforçarem para fazer isso. A gente sempre coloca: será que eu vou esperar ir para um mundo feliz, mundo elevado, para perdoar inimigo? Mas nesses mundos não tem inimigo. Inimigo a gente só tem no mundo de expiações e provas. Eu acho que para a gente justificar a o nosso ingresso no mundo de regeneração é fazer esforços para viver essa orientação que Jesus trouxe. É fácil? Não é fácil, mas é possível, se eu quiser. Se eu refletir, a gente passa o dia todo, aí chega de noite e a gente lembra assim: puxa, eu falei mal de fulano. Ah, mas eu não falei para ele, não contei para ninguém, eu falei mal só. Mas o nosso pensamento, ele vai longe, ele atinge as pessoas e elas respondem. Então, às vezes, eu não entro em luta corporal com ninguém, mas eu entro em luta mental com as pessoas. E os espíritos estão vendo. Os bons lamentam, nos orientam. E aqueles que também têm ódio do outro vão se juntar a nós. Isso não parece ser um caminho de felicidade, né? Importante isso. Então, nós estamos chegando ao término da nossa reunião. Hoje o Marcelo não pôde estar conosco, porque está atendendo lá a Simone, que fez uma cirurgia, né? Tem necessidade de estar lá. Então, eu queria deixar essa mensagem que eu estou refletindo sobre ela para as minhas necessidades pessoais. E que eu entendo sejam as necessidades da humanidade inteira. Porque Jesus não teria colocado essa mensagem se não fosse tão abrangente aqui na Terra. Então, vou pedir para minha prima Ana Moreira fazer a prece. Pode ser, Ana? Pode ser. Tá bom. Jesus, nosso mestre, nosso irmão muito amado, nós somos muito agradecidos, Senhor, por tanta coisa boa que recebemos. Nós agradecemos a tua presença constante em nossas vidas. Temos a certeza, Senhor, de que tu estás sempre ao nosso lado, nos amparando, nos ajudando, tentando nos encaminhar para uma vida melhor.
Agradecemos a tua vinda até nós para mostrar como se pratica a lei de Deus, para mostrar que nós somos capazes, Senhor, de muita coisa. Agradecemos, Senhor, a tua equipe que trabalha incessantemente a nosso favor. Agradecemos muito, Senhor, essa presença. Agradecemos esses momentos que temos de estudar os teus ensinamentos, para refletir, para analisar e, principalmente, Senhor, para nos esforçarmos cada vez mais para colocá-los em prática na nossa vida diária. Pedimos ainda, sempre acreditando na tua bondade para conosco, o teu amparo muito particular para todos aqueles que estão sofrendo, sejam encarnados ou desencarnados, que todos possam sentir alívio em suas dores, Senhor, e que nós possamos, a cada dia que passa, trabalhar para a nossa melhoria íntima. Sabemos que é muito difícil, mas que nós temos capacidade para isso. Obrigada mais uma vez, Senhor, e que a paz, a tua paz, possa nos envolver toda a terra que está tão necessitada de ti. Que assim seja.